Olá, eu sou o pastor André Plummer e nós vamos hoje estudar o texto de 2 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos fazer da seguinte maneira: nós vamos ler um texto e depois vamos comentar e fazer conexões com outras passagens bíblicas. Então fica a sugestão que você pegue a sua Bíblia, leia ela junto e também uma outra sugestão: faça anotações para que você também depois possa recordar daquilo que você estudou neste momento com relação ao texto de 2 Coríntios, capítulo 3. E nós vamos fazer a leitura do texto na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, e você é convidado então a nos acompanhar. Uma sugestão: se você tem a sua Bíblia impressa, acompanhe. Se tiver a sua Bíblia no modo digital, ou no computador, ou no seu telefone, aproveite e acompanhe. É muito importante que nós todos tenhamos o contato com a Palavra de Deus. Então vamos fazer a leitura de 2 Coríntios, capítulo 3, um texto, digamos, um capítulo razoavelmente pequeno, são apenas 18 versículos, mas são 18 versículos de muito conteúdo, muita informação, que nós queremos refletir sobre esse texto e também aguçar a nossa curiosidade para que possamos continuar pesquisando, estudando esse capítulo de 2 Coríntios que o apóstolo Paulo então escreve para os cristãos de Corinto, na cidade de Corinto. E é um texto bacana porque ele vai falar sobre a nova aliança, a vocação que ele recebeu para ser apóstolo. E ele faz um comparativo, né? Então, do apostolado dele, do ministério de pregar o Evangelho com o ministério do Antigo Testamento, e é bacana a gente observar essas considerações. Mas vamos fazer uma leitura então? Diz assim: quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendações para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedras, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus, e é Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém, muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que, se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. E porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles
não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da Antiga Aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Pois bem, o apóstolo Paulo, nós já alertamos bem no começo, ele vai tratar sobre a vocação ao apostolado. E ele vai dizer com todas as letras que se alguém precisa de carta de recomendação escrita a punho, no caso dele, como servo de Deus, ele é os cristãos de Corinto são a própria carta de apresentação, e são cartas de apresentação porque o Senhor Jesus tornou eles como carta de apresentação, que foram entregues por meio do apóstolo que prega o Evangelho. Em outras palavras, as pessoas que recebem o Evangelho testificam e falam da glória de Deus, e falam e testificam essa liberdade que o Senhor Deus concede. E aí tem algumas coisas interessantes que eu quero convidar os irmãos a acompanhar, quando o próprio apóstolo vai dizer, lá já no versículo 3, quando fala das placas de pedras, né? Diz assim o versículo 3: sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas nos corações humanos. E é importante nós destacarmos que, se por um lado os mandamentos, a lei de Deus foi esculpida em rocha e entregue para o povo, os servos de Deus hoje em dia, os que creem em Jesus, têm, a palavra de Deus esculpida no coração pelo próprio Espírito de Deus. E nós poderíamos fazer uma associação bem tranquila com relação ao batismo, quando nós recebemos a presença de Deus em nosso coração, porque é assim que Deus, em Jesus, mostra quem quer habitar junto ao seu povo. Vejamos, quero convidar vocês, meus irmãos, a lermos Jeremias 31, versículo 33, onde nós podemos ver o profeta dizer: quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança, eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, o próprio Deus se compromete em esculpir em nosso coração, colocar dentro do nosso coração a sua palavra, a sua lei que nos transforma, que nos anima e que nos leva até a presença de Cristo. Mas isso é feito por meio do Evangelho. Do mesmo modo, ainda poderíamos ler em Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, que vai dizer algo do tipo: eu lhes darei um coração novo e uma nova mente. Tirarei deles o coração de pedra desobediente e lhes darei um coração humano obediente. Assim eles cumprirão as minhas leis e obedecerão fielmente todos os meus mandamentos. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Ainda ali
o versículo 20, né? Então, Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 a 20, nos chama a atenção exatamente para essa transformação que a palavra de Deus faz em nosso coração. O texto do Salmo 51, versículo 8 a 13, também nos faz uma referência muito importante sobre a necessidade de ser transformado pela palavra, pelo próprio Deus. O coração humano precisa ser transformado, porque sem a palavra de Deus, o ser humano não consegue ser uma nova criatura. E aí, Davi vai dizer assim: faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados, apaga todas as minhas maldades. E aí vai dizer assim: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Bacana a gente recordar que quando a palavra de Deus, ou quando Deus age no nosso coração, essa nova aliança que Deus realiza em nós por meio de Cristo Jesus, existe sim uma transformação, e nós já não vivemos olhando só para o passado, mas olhamos na perspectiva do futuro por aquilo que Cristo sim já realizou em nós e tem promessas maravilhosas para o seu povo. Lá no versículo 6, também quero convidar para que possamos acompanhar. Lá vai dizer algo muito especial, como por exemplo, é Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. É legal nós nos darmos conta que essa lei transforma, ou melhor, essa lei que antes tinha a função de manter um povo na perspectiva da esperança, conduzindo esse povo, agora em Cristo Jesus, ela continua, digamos, tendo seus efeitos, mas na perspectiva de Cristo nós estamos livres, não mais subjugados à lei, mas nós obedecemos por causa do amor de Cristo por nós. E essa convicção, digamos, que Deus nos coloca no coração, é maravilhosa, porque ela nos aponta para a obra redentora de Cristo Jesus, que é selada pelo sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. Vejamos essa nova aliança, né, em Cristo Jesus, derramada, construída pelo próprio Senhor Jesus, quando Ele derramou o seu santo e precioso sangue. Vamos lá dar uma olhada em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 26, que diz assim: porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. São as palavras que Paulo já tinha alertado aos cristãos de Corinto na sua primeira carta. E aqui, quando ele fala da nova aliança, ela é selada pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E, ao invés da lei que condena e mata, agora nós temos as promessas de Deus
garantidas pelo Espírito de Deus, que intercede em nosso favor. Sempre gosto de recordar essa passagem por meio das palavras lá de Romanos, capítulo 8, versículo 26, que vai dizer assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. O Espírito de Deus intercede e nos convida, olha, ouça a vontade de Deus. E também fala para Deus, dizendo assim: Deus, olha, esse coração humano precisa da tua graça, do teu amor, da tua companhia. Muito bem, lá no versículo 7 ainda nós podemos ler: quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. Olha que coisa bacana, nós observarmos que se a lei que mata tem toda a sua glória, que resplandecia inclusive lá no rosto de Moisés, muito maior é a glória que vem de um coração livre, liberto pelo próprio Deus, que anima, conforta e dá esperança renovada. Também é importante nós observarmos que esse cuidado de Deus para com seu povo, em quem se revela gloriosamente, nos convida a nós observarmos que um contraste com relação ao versículo 6, que fala que a lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Aqui, de maneira muito especial, os perseguidores de Paulo, né, que durante toda a sua vida ministerial, ele foi bastante perseguido, onde as pessoas achavam ou tentavam fazer de tudo para que o evangelho não fosse pregado por ele. Alguns o acusavam de várias coisas, entre elas: olha, mas você agora era perseguidor, e agora de repente começa a falar do evangelho, e por aí vai. Então várias vezes ele foi perseguido, foi chicoteado, foi preso por causa da pregação do evangelho. Os judaizantes, aqueles que defendiam que tudo bem, tu pode até confiar em Jesus, mas você precisa se circuncidar e assim por diante, perseguiam veementemente o apóstolo Paulo. Eles, na verdade, eles queriam dizer que a lei era mais importante do que a graça e do que o amor de Deus. Então, se por um lado o ministério que causa morte, como diz lá no versículo 6, a lei escrita mata, por outro lado, muito maior é a graça revelada em Cristo Jesus. Por isso que é tão bacana quando nós podemos falar que o amor de Jesus transforma, regenera, que nem lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nós podemos ler que quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. E aí no versículo 18, ainda podemos ler lá do 2 Coríntios 5, 18, né? Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Então, a pregação da graça do ministério de Paulo nessa nova aliança também é um convite para nós, para que nós preguemos e anunciemos a Cristo Jesus, que nos transforma de inimigos em amigos de Deus. E tudo isso passa, você deve de observar aqui ao fundo, tem a cruz, passa pela obra redentora de Cristo lá na cruz. Muito bem. Vamos seguindo em diante? Tudo bem aí? Então vamos lá.
Se por um lado, lá no versículo 11, de modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem naquilo que dura para sempre. Se a lei teve seu esplendor por um tempo antes de Cristo vir, nascer e também morrer crucificado, muito maior é a glória que liberta, que dura para sempre. Lutero vai dizer, a glória do Senhor é o conhecimento de Deus. Moisés também tem glória, isto é, conhecimento e a compreensão da lei, conhecimento e compreensão da lei. Quando tem o conhecimento da lei, então olho para o seu rosto luminoso e para dentro da sua clara luz. Agora, contudo, já ultrapassamos isto e temos uma compreensão superior do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que conhece a este como o homem que socorre, que concede o poder para cumprir a lei, por meio de quem temos recebido o perdão dos pecados, então é nisso que se reflete a sua glória em nós, isto é, assim como o brilho do sol se reflete na água ou no espelho, assim Cristo se reflete e derrama seu brilho em nosso coração. Assim que somos glorificados de uma glória para a outra, para que diariamente, de modo sempre melhor, cresçamos e nos conheçamos ou venhamos a conhecer Cristo Senhor. Olha que coisa bacana. Todos os dias essa glória de Cristo é renovada e transformadora em nós. Também cabe-nos lembrar que essa obra redentora de Cristo Jesus, que transforma, ela também é concedida em nós. E para que nós também possamos transmitir para as pessoas. Eu gosto sempre de lembrar, Deus veio para o ser humano, agindo no ser humano, e do ser humano para que haja para outros seres humanos. Então, Deus desce dos céus, habita em nós por meio da sua palavra, em nós por meio do santo batismo, em nós Cristo se revela para que nós possamos revelar Cristo para as outras pessoas. Tá? Vejamos, lá no versículo 12, e porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu para que os israelitas não pudessem ver que o seu rosto estava, que seu brilho, não é o rosto, que o seu brilho estava desaparecendo. Mas por que isto? Porque a lei, ela tem uma função própria de conduzir o povo na perspectiva de olhar para Cristo e ver a glória redentora e salvadora do próprio Deus. Ela tem a função de tutor, é aquele que conduz, que guia, mas a liberdade plena não está na lei, mas em Cristo Jesus, que se revela um Deus bondoso, misericordioso para com todos os pecadores. Vejamos, lá no versículo 14, mas eles não queriam compreender, e se até hoje, quando eles leem os livros da Antiga Aliança, que os livros da Antiga Aliança são esses? Não é nada mais, nada menos do que o Antigo Testamento. Quando o povo de Israel ainda hoje lê, ou israelita que não foi convertido pelo Evangelho, lê o Antigo Testamento, eles ainda têm a expectativa e a esperança de que ainda vai vir um Cristo. Eles não conseguem ver em Cristo Jesus, que morreu na cruz, como sendo o Redentor de toda a humanidade, que saiu do povo de Israel para salvar toda a humanidade. Então, e esse véu, né, lá no versículo 14, né, só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Este véu só é possível ser tirado, essa venda dos olhos para enxergar Cristo, só tem um jeito, por meio de Cristo Jesus. E é interessante, eu quero convidar você, lá em 1 Coríntios capítulo 1, Deus já nos dá essa mensagem de como que acontece
esse tirar do véu. Paulo vai dizer assim, lá no capítulo 1, versículo 21 de 1 Coríntios. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como provas e os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então dá bem para a gente entender, nessa perspectiva, que essa união com Cristo se passa pela palavra. E também poderíamos recordar aquilo que nos é dito em Romanos 10, versículo 17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Somente deste modo, em contato com a palavra de Deus, que nós conseguimos perceber ou a maneira que Deus escolheu agir com o seu Santo Espírito em nós para nos tirar esse véu que nos impede de ver a graça e a salvação que Deus oferece. Então, a graça e a salvação que Deus nos oferece perpassa pela palavra e todas as pessoas precisam conhecer, para que elas vejam e reflitam essa glória de Deus que quer habitar constantemente em nosso coração a cada novo dia que é renovado em nós por meio de Cristo Jesus, por meio da pregação do Evangelho. Ou como vai nos dizer, acho que cabe lembrarmos lá do Salmo 136, versículo 1, deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Quer dizer, a cada novo dia essa graça de Deus se renova, nos transforma de inimigos em amigos de Deus. Versículo 16, ainda podemos ler. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. O véu de Moisés pode ser tirado quando ele se voltou para o Senhor. E aí Paulo ainda vai dizer assim, aqui a palavra Senhor, lá no versículo 17, quer dizer o Espírito. E o Espírito do Senhor está presente. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Porque aonde o Espírito do Senhor habita, Ele nos ensina a olhar para Cristo. E aí existe liberdade plena, porque você olha para Cristo, para a cruz de Cristo, e você pode perceber claramente aquilo que Cristo realizou. Podemos dizer, o Antigo Testamento aponta para Cristo. A nossa vida hoje aponta para Cristo, para aquilo que Cristo realizou. Ou seja, toda vida aponta para Cristo, toda vida olha para aquilo que Cristo já fez por nós e ainda tem reservado para o seu povo. Vejamos, se por um lado as pessoas acham que seguir a lei é o suficiente, ela pode sim dar uma boa condução moral na existência, as pessoas evitarem vários problemas, mas liberdade plena, tranquilidade, paz aos corações, essa só vem com Cristo Jesus. Pois quando elas conhecem a Cristo Jesus, ocorre exatamente aquilo que nós podemos ler lá em Mateus, capítulo 11, deixa eu ver aqui, versículo 28 a 30, que diz assim, onde o próprio Jesus vai dizer, venham a mim todos vocês que são cansados de carregar as suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores, aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis
que a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então, quando ouvimos a palavra, automaticamente nós podemos crer que Jesus está disposto a aliviar os nossos pesados fardos. E também acontece aquilo que naturalmente está, ou melhor, que está lá em Mateus 6, versículo 33. Ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas, ou seja, a paz, a tranquilidade, tudo aquilo que você precisar está em Cristo. Quando você olha para Cristo Jesus, você põe a sua esperança no Senhor, todas as coisas acontecem favoravelmente. Versículo 18, já estamos nos encaminhando aos finalmente do nosso momento de estudo, diz assim: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito, que é a glória de Deus vai se refletindo. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, menos medo você tem de viver. Menos você vai olhar para as coisas terrenas que são importantes para nós vivermos, sim, mas você olha na perspectiva daquilo que Cristo fez na cruz por nós. Você olha na perspectiva daquilo que Cristo realizou por nós. Você olha na perspectiva daquilo que tem por trás dessa morte de Cristo na cruz, que nos aponta as promessas para a eternidade. Continuamos firmes, perseverantes neste mundo, mas sem mais olharmos só para o aqui e agora. Não mais para o sofrimento somente, mas para a expectativa de que em Cristo nós somos assistidos em todas as nossas necessidades, e todas as nossas necessidades são atendidas por meio daquilo que Cristo realiza em nós. Por isso, e até agora, então, podemos dizer que o ministério da glória de Deus, no sentido de que aquilo que a palavra de Deus nos aponta, a graça de Deus nos aponta para o futuro, para podermos olhar que por meio da pregação do Evangelho, ali realmente acontece, ou por meio do Evangelho, ali realmente acontece a justiça completa de Deus. Ela se completa no Evangelho. A lei de Deus se completa no Evangelho, ou o Evangelho completa a lei de Deus e dando, então, por meio do Evangelho, a esperança e renovação constante na vida de todas as pessoas. Isso não quer dizer que a lei não é importante. Sim, ela é importante, ela tem a sua finalidade. Mas muito maior nessa liberdade que o Senhor Deus nos concede em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, nós poderíamos ainda falar muito mais dessas coisas maravilhosas, fazer vários comparativos, mas penso que nós podemos encerrar por aqui e aguardamos o próximo estudo com base em 2 Coríntios capítulo 4. Que Deus abençoe você e te guarde. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por nos mostrar por meio da palavra salvadora, que por mais que a lei no Antigo Testamento tinha tido e tem uma função toda especial, agradecemos imensamente pela liberdade e libertação dada em Cristo Jesus. Guarda-nos a cada um por amor de Ti mesmo. Amém. E até o próximo programa, que Deus te abençoe. Amém.